Bom, queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 8 de Romanos. O trecho que eu vou expor nessa noite está entre os versos 5 e 8. Tá bom? Entre os versos 5 e 8. Romanos capítulo 8, versos 5 e 8. Mas antes de lermos, eu preciso explicar para vocês o contexto desse texto, a fim de que você faça uma leitura mais esclarecida, tá bom? Vamos lá. Queridos, onde estamos? Estamos no capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Qual é o assunto do capítulo 8? Qual é o propósito do capítulo 8 desse texto que Paulo redige aos Romanos? O propósito principal é assegurar os irmãos. É de que eles, tendo compreendido o Evangelho, eles possam entender a solidez, a segurança, os fundamentos que há no Evangelho. E aí eu já expus 2 sermões aos irmãos baseados nesses versos primeiros. O verso primeiro e também o dos versos 2 a 4 na semana passada. O primeiro sermão, nós vimos que Paulo nos disse que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos uma sólida segurança de que o juízo final de Deus sobre nós já foi decretado. Isso é uma coisa de uma grandíssima envergadura, e nós vimos isso ao longo de toda a epístola de Paulo aos Romanos, especialmente no capítulo de número 3. Nós vimos que o apóstolo Paulo nos fala dessa segurança que nós temos sob os nossos pés, pelo fato de Cristo já nos ter dado sentença do juízo final. E aqui então ele mais uma vez assegura isso aos irmãos, de que não há nenhuma condenação para nós. E semana passada nós vimos por que não há condenação para nós. Logo vimos que não basta apenas nos assegurarmos daquilo que a palavra de Deus nos diz, é importante que nós entendamos o porquê disso. A nossa fé requer que nós compreendamos as razões pelas quais nós temos tanta confiança. A confiança da vida cristã não é uma confiança em frases de efeito, não é uma confiança em palavras bem arranjadas, é uma confiança que tem lógica e que foi construída na história e no tempo por Cristo. Por isso, porque não estamos mais condenados, foi o que vimos semana passada. Mas preste atenção, Paulo aqui vai começar a fazer uma contraposição. Se por um lado ele quer nos assegurar de nossa salvação, por outro lado ele não quer que nós nos asseguremos falsamente, se nós realmente ainda não experimentamos esta salvação. Você consegue olhar para a Escritura e observar que há momentos em que o próprio Senhor Jesus diz que há pessoas falsamente asseguradas no Evangelho? O Senhor Jesus chega a dizer que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fiz muitas coisas, como é que o Senhor não me conhece? O Senhor Jesus vai olhar para esse indivíduo naquele dia e dizer: meu amigo, você, eu, nunca nos vimos antes, não faço ideia de quem você é, e nem você tem ideia de quem eu sou, então afaste-se de mim. É estranho porque apesar de Paulo estar nos assegurando, parece que ele também quer nos deixar, digamos assim, meio escaldados, né? Por quê, queridos? A fé cristã não nos esconde a verdade. É à luz da verdade que nós compreendemos o que Cristo fez por nós, e o que Cristo fez por nós promoverá em nós, o que está escrito aqui em cima? Transformação. Transformados. Então, ao mesmo tempo que Paulo está nesse capítulo nos assegurando, ele está nos sacudindo, para que o nosso asseguramento não seja vão, mas para que nós tenhamos um asseguramento naquilo que é sólido, naquilo que é perceptível, naquilo que nós conseguimos identificar. E por isso, eu expus até o verso 4, mas eu quero retomar desde o verso 4,
No verso 4, o apóstolo Paulo havia dito o seguinte: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Em nós quem? Em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós pegarmos todo o bloco, desde o verso 1, Paulo está dizendo então para nós: queridos, não há mais condenação para nós. Por que não há mais condenação para nós? Porque Cristo morreu em nosso lugar, sofreu a nossa condenação, e por isso Deus foi satisfeito em sua justiça, e por isso nós não estamos mais condenados. Ele, no verso 4, então nos explica: quem somos nós o que não estamos mais condenados? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo é: não é apenas nós que verbalmente declaramos isso, não é apenas nós que um dia sentimos isso, mas nós que já não vivemos mais segundo a carne, mas agora vivemos segundo o Espírito. Deu para entender? Deu para entender? Então o que Paulo vai desenvolver aqui? Eu quero chamar de... Paulo está nos expondo os testemunhos dos pensamentos. O campo a partir do qual Paulo agora vai buscar nos esclarecer, ou nos dar evidências, se nós de fato estamos em Cristo, são os testemunhos dos nossos pensamentos. Só tira para mim, por favor, Isaac, essa interrogação, porque não tem ela aí, tá bom? O assunto de Paulo nesse texto aqui hoje é os testemunhos dos pensamentos. Então preste atenção. Paulo vai ao campo dos nossos pensamentos, para no campo dos nossos pensamentos nós identificarmos se os nossos pensamentos testificam que nós estamos ou na carne ou em Cristo. Estão comigo? Estão comigo? Então isso tanto pode ser uma fonte de grande asseguramento, quanto pode ser um despertamento para arrependimento. Coloque-se diante de Deus e nessa noite busque observar, conhecer, compreender estes testemunhos de que Paulo nos fala aqui nesse texto. Portanto, à luz disso, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Leamos dos versos 5 a 8. Paulo diz assim: portanto, os que são segundo a carne, têm em mente as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, têm em mente as coisas do Espírito. Pois o modo de pensar da carne é morte, e o modo de pensar do Espírito é vida e paz. Pois o modo de pensar da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sobre o que Paulo está nos falando? Se ele havia declarado que há segurança tão firme que não há sequer mais memória ou perspectiva de condenação para aqueles que estão em Cristo, ele agora quer nos mostrar quem somos nós que estamos em Cristo, para que, analisando os nossos pensamentos, nós possamos identificar se nós estamos na carne ou se nós estamos no Espírito. Por isso, Paulo nos fala sobre o testemunho dos pensamentos. Certo, queridos? Ok? Nós, quando avaliamos as pessoas, nós geralmente as avaliamos pelo comportamento. Nós avaliamos por aquilo que elas demonstram ser, por aquilo que elas fazem, pelas suas ações. Mas aqui Paulo está nos propondo que nós nos avaliemos a nós mesmos, e por isso Paulo está indo para o campo dos pensamentos. Os pensamentos, queridos, são quem nós somos de fato. Os nossos comportamentos, eles só são desdobramentos dos nossos pensamentos. Às vezes, há pessoas que tentam dissociar, separar a sua ação dos seus pensamentos. E quem faz assim, geralmente consegue enganar por até algum tempo, mas não por todo o tempo. Não é verdade? Não tem pessoas que de repente, à medida que nós vamos caminhando com elas, as coisas que elas dizem, as coisas que elas fazem, de repente não começam a corresponder com as suas ações.
De fato, a gente pode até em alguma medida fazer um esforço para que as nossas ações estejam distintas da origem dos nossos pensamentos, mas em alguma medida, em algum momento, essas coisas vão transbordando. Tem uma imagem de um livro que eu uso na formação de casais que vão se casar, obviamente casais que vão se casar, né? São noivos, né? Não são casais ainda casados, não é um casal já constituído. E há um trecho deste livro que diz o seguinte: quando uma máquina dá pane e ela expulsa óleo para fora e suja tudo, não é que a máquina produziu algo diferente do que ela é. Ela só botou para fora o que ela realmente tem. Sabe, quando uma máquina a óleo, por exemplo, não sei, hoje em dia não tem mais, né? Essa imagem dele aqui, eu acho que é da época em que tinha máquinas, por exemplo, que você usava em casa a óleo. Mas imagine uma máquina que ela entra em pane e ela começa a jogar óleo para fora. Ora, ela sujou tudo, não é? Ela não fez algo diferente do que ela é. Só que naquele momento da pressão, do estresse, o que vem para fora? O que tem? Dentro. Se não tivesse dentro, não ia para fora. Percebe que os comportamentos são consequentes aos nossos pensamentos? E aqui Paulo está buscando nos mostrar que nós precisamos atentar exatamente para os campos dos nossos pensamentos e verificarmos se lá há testemunho que de fato nós estamos ou na carne ou no Espírito. A origem das nossas ações está nos nossos pensamentos. E aqui, sobre o testemunho dos pensamentos, Paulo vai falar sobre duas coisas: os padrões de pensamento e as lógicas do pensamento. Estão comigo? Vou explicar o que é isso já. Paulo vai falar sobre os padrões do pensamento e sobre a lógica do pensamento. E a primeira questão que Paulo vai desenvolver aqui é sobre os padrões de pensamento. Olha o que diz o verso de número 5. Paulo diz assim: portanto, os que são segundo a carne têm em mente as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm em mente as coisas do Espírito. Paulo está dizendo, queridos, que aqueles que são segundo, ou seja, se apresentam muitas vezes, quer na carne, quer no Espírito, os pensamentos dele ou estão na carne ou no Espírito. Eles se apresentam como pensamentos que estão se movimentando e se alimentando das coisas que são da carne, e por isso este está na carne. Ou os pensamentos dele estão se movimentando, estão se ocupando das coisas que são do Espírito Santo de Deus, e por isso estes estão ou andam segundo o Espírito. A ênfase de Paulo aqui é pelo padrão, é por aquilo que se repete, é por aquilo que é contínuo, é por aquilo que nós vemos muitas vezes. O que é um padrão, queridos? Um padrão, no campo da observação, é aquilo que você vê se repetir muitas vezes. Isso é um padrão, certo? É assim que a gente, por exemplo, começa a estudar as ciências naturais, né? As ciências naturais vêm de nós observarmos padrões. Como é que se chega a conclusões de física, de química, de biologia? Por observar padrões. Coisas que vão se repetindo, coisas que se mostram sobre uma mesma circunstância, sempre do mesmo jeito. E é disso que Paulo está falando aqui. Olha o que ele diz aqui: os que são segundo a carne têm em mente o que lhes ocorre na mente, o que lhes ocorre nos pensamentos, são as coisas da carne. O que ocupa a mente daqueles que estão na carne, queridos? As coisas da carne. O que enche os pensamentos? Com que aquele que está na carne se alimenta? Coisas da carne. É interessante que quando nós olhamos o apóstolo Paulo tratando dessas distinções da carne e do espírito, há um outro texto, que é em Gálatas capítulo 5, que Paulo vai nos mostrar essa diferença que há entre a carne e o espírito. Mas lá ele fala do comportamento, das práticas. Aqui ele está falando daquilo que nos enche o
pensamento. Aquele homem, aquela mulher que não nasceu de novo ainda, os seus pensamentos são pensamentos cujo padrão de ocorrência está na obra da carne. Os pensamentos que lhe ocorrem são pensamentos que corroborarão, que fortalecerão, que se desdobrarão em atos de obras da carne. E para que você não entenda que carne é esse negócio aqui, nessa matéria, Paulo, quando fala de carne aqui, ele está falando da natureza pecaminosa, daquilo que é contra Deus, dos desejos que se opõem a Deus, daquilo que herdamos em Adão e que agora se repete como padrão em todos os homens. O quê? A inclinação ao pecado. O pecado não nasce ocasionalmente e sem nenhum e de modo fortuito, queridos. Sem que nós tivéssemos dado nenhuma ocasião para que ele se florescesse. Pelo contrário, isto acontece porque os pensamentos estão cheios daquilo que produzirá o próprio pecado. Olha aqui o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 5, sobre as obras da carne, no capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 19, abra sua Bíblia comigo. E à luz disso, eu queria que você pensasse comigo, quais são os pensamentos que dão luz a estas obras? Às vezes a gente só pensa nas obras, a gente não pensa nos pensamentos recorrentes que estão dando luz a estas obras. E é disso que Paulo está falando. Olha o que diz o capítulo 5 de Gálatas, verso 19 em diante. Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódios, discórdias, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo está falando aqui sobre as obras, mas pense comigo, no capítulo 8 ele está dizendo, o padrão de pensamento daquele que está na carne, é um padrão de pensamento que ele opera e ele se alimenta das coisas da carne, por isso que ele gera então as obras da carne. E no final do verso 21 desse texto que nós lemos do capítulo 5, Paulo diz, e eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Percebe a advertência de Paulo? Percebe porque Paulo havia dito que aqueles que são convictos de que já foram decretados não mais condenados em Cristo, são aqueles que estão no Espírito? Porque aqueles que não estão no Espírito, mas estão na carne, o que está acontecendo com eles, queridos? Preste atenção, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ainda que haja um esforço monumental para que o comportamento talvez seja diferente, seja religioso, seja visto pelos outros e aprovado, o que está acontecendo na mente é diferente. O que está acontecendo na mente são pensamentos da carne. São os desejos da carne que estão alimentando o padrão da mente. O padrão da mente é o padrão da carne. Você lembra daquilo que ocupava sua mente antes de você estar em Cristo? Eu lembro. Não é nada de que me orgulho. Eu lembro daquilo que era o vício dos meus pensamentos. Eu lembro daquilo que estava repentinamente em minha mente. Eu lembro daquilo que estava quando eu acordava e quando eu dormia. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Olhe primeiro para o padrão. Como está o padrão dos pensamentos? Analise-se a si mesmo pelo padrão dos seus pensamentos. Se houve uma mudança radical em você, essa mudança começou a acontecer com o padrão dos pensamentos. Preste atenção. Eu falei em padrão. Não quer dizer que aquele que não está em Cristo não será surpreendido, acometido de pensamentos que venham da carne. Até porque, como nós já vimos no capítulo de número 7 de Romanos, o apóstolo Paulo não nos esconde que a carne ainda está em nós, mas nós não estamos na carne. Não entendi, pastor. Eu vou explicar isso para você mais para frente. Nós não estamos na carne, mas a carne está em nós.
Nós já não vivemos como lugar da nossa existência debaixo do governo da carne, mas ainda existe a carne habitando em nós. Então haverá ainda pensamentos que se opõem a Deus e são contra Deus e são pecaminosos em nós? Haverá. Serão eles o padrão? Não. Não serão o padrão. O padrão, aquilo que está na mente se repetindo, é aquilo que determina se nós estamos ou na carne ou se nós estamos em Cristo. Agora pense comigo. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas coisas acontecem sem que isso esteja sendo deveras alimentado na mente? Acontecem, queridos? Não. Um adultério acontece sem um pensamento de adultério? Um comportamento, digamos, dado à pornografia, acontece sem que eu esteja alimentando isso em minha mente? Não, queridos. A mente é onde as coisas começam a acontecer, e é onde Deus começa a nos transformar. Por isso Paulo diz que aquilo que se repete, aquilo que é padrão, aquilo que nós temos em mente, é aquilo que manifesta quem somos. Observe: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Todas essas coisas que afetam os relacionamentos, que tornam as pessoas difíceis de estar perto, que fazem as pessoas estourarem umas com as outras, defensivamente e tal. Quando isso acontece, queridos? Quando nós estamos alimentando a nossa mente. Alguém nos fere e a gente fica repetindo aquilo no coração, trazendo isso à memória e pensando por que não somos dignos de sermos feridos, e alimentamos. Você acha que as discussões acontecem, pá, bum? Não acontece assim. Quando alguém explode, queridos, há sintomas de que muita coisa está errada lá dentro do coração. Percebe? Na mente, os padrões de pensamento. Os pensamentos que estão nos ocorrendo sempre se alguém pisar no meu calo, se alguém pisar no meu calo, eu sou cristão, mas esse negócio de virar outra face não é comigo não, pastor. Esse negócio de virar outra face ali tem que ser interpretado direito, certo? Porque os pensamentos estão repetindo-se diferente dos padrões que pode se encontrar naquele que está no Espírito. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A entrega aos prazeres, assim como se isso fosse a felicidade da vida. Por que alguém se dá a isso? Porque este indivíduo, que vive os prazeres como se isso fosse a vida, não encontrou ainda um padrão de pensamento onde ele identifica que Deus é a vida. E por isso, ele se dá a coisas como embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Entende a fala de Paulo? Paulo está falando, primeiro, olhe os testemunhos dos seus pensamentos, para identificar se de fato nós não estamos em condenação, ou se de fato nós estamos em condenação. E observe os padrões, o que se repete, o modo como isso ocorre na sua mente. Houve uma mudança? Houve uma transformação dos seus pensamentos? Que tipo de pensamentos estão ocorrendo às nossas mentes? O que está vindo repetidamente aos nossos pensamentos? O que nos tem alimentado os pensamentos? É disso que Paulo está falando. Por quê? Porque os que são segundo a carne têm em mente, repete-se como padrão dos seus pensamentos, o que, queridos? As coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito têm em mente, repete-se nos seus pensamentos as coisas que são do Espírito. Por isso, a importância de nós observarmos que tipos de pensamentos estão acontecendo recorrentemente em nossa mente. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo não está dizendo aqui que nós vamos conseguir, pelo nosso esforço, mudar o padrão da nossa mente, não, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais ao final. Ele está falando disso como testemunho. Observe na sua mente. Como está a sua mente? Qual o testemunho que a sua mente dá? Que padrões repetitivos acontecem nos seus pensamentos? Há testemunho de que você está em Cristo, ou há testemunho de que você não está em Cristo, mas sim na carne?
E aqui Paulo vai, nos versos 6 e 7, ele vai um pouco mais a fundo ainda. Além dos pensamentos, existe algo que nós podemos chamar de a lógica dos nossos pensamentos. E é disso que Paulo está falando nos versos 6 e 7. Para nós não observarmos apenas o que se repete em nossos pensamentos, mas para nós observarmos a lógica dos nossos pensamentos, ou o padrão dos nossos pensamentos, ou a mentalidade que há em nós. Olha o que diz os versos 6 e 7. Pois o modo de pensar, ou a mentalidade da carne é morte. E o modo de pensar, ou a mentalidade do espírito, é a vida e paz. Pois o modo de pensar da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Agora fica comigo aqui, que isso aqui vai ser um pouco mais difícil de a gente assimilar. Fica comigo, presta atenção. Hoje a gente tem visto na psicologia aplicada ao comportamento, uma linguagem, e aí houve uma escritora muito famosa, Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Quem já ouviu falar em Mindset? Alguém já ouviu falar em Mindset? Não? Então você vai ouvir falar hoje. Então, às vezes você nunca tem ouvido com esse nome, mas é algo muito aplicado no campo, especialmente do que a gente chama de coaching hoje, né? Sim. Mas Paulo não vai falar, não vai seguir pela pegada do coaching não, tá? Vamos devagar, você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. O que é mindset, querido? Essa é uma palavra americana, inglesa, que fala de um padrão da mente. E, sim, é exatamente o que Paulo está usando, a palavra que Paulo está usando aqui, a palavra grega frônema, é a palavra que fala do padrão da mente. Como é que está funcionando a lógica da sua mente? Olha o que diz aqui. Pois o modo de pensar, ou a mentalidade, percebe que não é o pensamento? Paulo está falando do modo de pensar ou da mentalidade. Algumas traduções aí em português que eu não gosto muito. A que mais se aproxima aí é João Ferreira de Almeida, onde ela fala da mentalidade. O que é a mentalidade, queridos? É um modo de pensar, é o padrão do pensamento. Como é o padrão pelo qual nós raciocinamos? Qual é a lógica que nós seguimos quando nós pensamos? Qual é o modo como nós chegamos a arrazoar sobre as coisas e a chegar a conclusões? É disso que Paulo está falando, que é mais profundo ainda que os nossos pensamentos. Paulo está falando sobre a lógica dos nossos pensamentos, a razão pela qual nós chegamos a algumas conclusões. Como é que está articulada a razão na sua mente, queridos? Como é que está articulado o modo como você chega a conclusões? Como você chega a decisões? Como você chega e diz, não, isso que eu estou fazendo é certo, ou isso que eu estou fazendo é errado? É disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o nosso mindset, o padrão de funcionamento da nossa mente. Ele diz, o modo de pensar, o padrão de funcionamento da nossa mente, a lógica dos nossos pensamentos. A lógica da carne é morte. A lógica do espírito é vida e paz. E Paulo está nos chamando para que nós coloquemos sob os holofotes da Escritura, não apenas os pensamentos que nos vêm recorrentemente, mas a nossa lógica de pensar. A nossa lógica de pensar é segundo o Espírito Santo de Deus, ou a nossa lógica de pensar é segundo a carne? E é interessantíssimo isso, queridos. Isso aqui é extraordinário. Paulo está indo na origem das nossas transgressões, das nossas falhas, do nosso pecado. Ele está olhando para a nossa lógica, os nossos argumentos, a estruturação do nosso pensamento, quando nós, à luz dos raciocínios da carne, muitas vezes, inclusive, damos checkmate na palavra de Deus. E interpretamos a palavra de Deus contra a palavra de Deus, segundo a lógica da carne que está em nós. Estão comigo? Estamos juntos? Nós, cristãos, precisamos ter a mente do Espírito, pela qual nós interpretamos o mundo e as coisas à luz do Espírito.
Aquele que não está em Cristo, o mindset, o padrão de funcionamento da mente dele, está articulado para que ele dê e encontre respostas contra Deus, às vezes usando a própria palavra de Deus. Olha a profundidade a qual Paulo nos chama a nós nos avaliarmos. Paulo diz que deu para entender o que é mindset? Padrão do pensamento? A lógica dos nossos pensamentos? Ainda não? Mas deu para entender o conceito? Não, é mais que isso. É engenharia da sua mente. É mais ou menos assim. Preste atenção, obrigado por você ter falado, que aí me ajuda a clarificar aqui. Preste atenção. O que é essa lógica do pensamento? É mais ou menos o seguinte. Olha para Satanás. Quando ele vai chegar para Adão e dizer: olha bem, cara, Deus falou para você que se você deixar de comer, você vai desobedecê-lo, é isso que ele falou? Que Deus disse para você não comer de árvore nenhuma, foi isso que Deus disse? Ele disse: não, cara, preste atenção, se Deus disse que você ia morrer, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai morrer não, muito pelo contrário, você vai se tornar semelhante a Deus. E aí, imagine aqui, será que não é isso que Deus quer, que nós sejamos semelhantes a Ele? Sim ou não? Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele? Sim. Desse jeito, desobedecer a Ele? Não. Olha a articulação da mente. A gente contra Deus argumenta em favor da Escritura, como se aquilo que nós estamos pensando fosse algo aceitável a Deus. Olhe para Saul, olha o exemplo de Saul, olha o mindset de Saul, a lógica de Saul. O mandamento de Deus para Saul é bastante claro. Qual é o mandamento de Deus para Saul? Sacrifique tudo. Saul poupa o rei, Saul poupa os melhores rebanhos, certamente não com o propósito de sacrificar todos a Deus, mas depois o que Saul vai argumentar? Espera aí, profeta, olha bem, eu estou desobedecendo a Deus em nome de Deus, eu quero a glória de Deus, é para fazer sacrifícios a Deus. Percebe a lógica do pensamento? A arquitetura do pensar? Não é uma mentalidade que está inclinada de modo simples a obedecer a Deus, é uma mentalidade que está pensando em primeiro lugar em Deus? Não! Mas ela se articula como se fosse. Ela está pensando em primeiro lugar na glória de Deus? Não! Mas ela faz se parecer como fosse. Em que ela está pensando em primeiro lugar? Em si mesmo, nas suas defesas, na sua proteção, no seu ego, na sua vontade, no seu prazer. Mas dá-se a parecer como se para a glória de Deus fosse. E o que o profeta diz a Saul? Meu amigo, melhor é obedecer que sacrificar. A desobediência é como feitiçaria. Percebe porque Paulo está tentando nos levar ao nosso mindset, a como nós organizamos os nossos pensamentos? Porque você já viu, e eu também já vi, que muitas vezes há pessoas que articulam os pensamentos como se fossem em direção a Deus, mas na verdade não são. Há pessoas que articulam suas ideias como se fossem em resposta a Deus, mas na verdade não é. Como Saul fez, como as pessoas que foram atrás de Jesus por causa do pão que perece e não por causa de Jesus. E Jesus diz: o mindset, a lógica de pensamento de vocês está errada, porque embora vocês digam que estão aqui para verem os testemunhos de Deus, na verdade vocês não estão aqui para verem os testemunhos de Deus, vocês estão aqui pelo pão que vocês vão comer e vai saciar a sede de vocês, mas amanhã vocês vão precisar dele de novo. O que Paulo está dizendo aqui é que esse padrão de pensamento nosso, nós precisamos analisá-lo. Olhe para dentro de você, meu irmão. Olhe para como você julga as coisas de Deus. Olhe para como você responde a Deus e a sua palavra. Olha o que nos diz aqui, o que é este mindset, ou esse padrão de pensamento, ou essa lógica de pensamentos da carne. Ele vai dizer nesse verso, que essa lógica de pensamentos da carne é morte, é inimizade contra Deus, e não está sujeito à lei de Deus. Esse padrão de pensamento é morte, é inimizade contra Deus e não está sujeito
a lei de Deus. John Murray disse o seguinte: a lei de Deus reflete o caráter de Deus e a vontade de Deus, e a atitude para com a lei é o índice de nosso relacionamento com Deus. Percebe? Qual é o índice de nosso relacionamento com Deus? A nossa atitude em relação à lei de Deus. Mas o que acontece conosco às vezes? A gente ouve a lei de Deus diz algo. E a gente diz: bom Deus, segundo a minha lógica aqui, não faz sentido eu desobedecer o Senhor por causa disso. E a gente sai dali achando que deu certo. Não é verdade? Percebe? Você já percebeu isso? A lei de Deus diz algo, como disse John Murray, a nossa atitude para com a lei é o índice do nosso relacionamento com Deus. Não é que a lei de Deus nos salvará, mas se nós de fato formos salvos por Deus, nosso deleite estará na sua lei e nós buscaremos corresponder a ela, obedecê-la de modo simples. Mas o que acontece conosco, queridos? Muitas vezes nós ouvimos a lei de Deus e nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, pensa comigo, raciocina comigo aqui. Vamos articular Deus. Pega essa minha ideia aqui, vê se não faz sentido. Olha bem, o Senhor disse para eu fazer isso, né? Mas eu vou fazer diferente. Mas é por aquilo. O Senhor sabe que aquilo está acontecendo. O Senhor sabe como é que está a minha vida. O Senhor sabe como está difícil para mim. O Senhor sabe quanto tempo eu estou solteiro. O Senhor sabe como é que está a minha situação. Então Deus, vai lá. Não faz sentido. Percebe como é que é esse mindset, essa lógica? É uma lógica que talvez não diretamente se opõe à lei de Deus, mas indiretamente se opõe, porque ele está burlando a lei de Deus em favor de si mesmo. Com que está preocupado aquele cujo padrão de pensamento é esse? Apenas consigo mesmo. Embora, deixa eu dizer para você, a lei de Deus, mais do que você, está preocupada com você também. É para seu bem. Entende? Estamos juntos? Deu para entender? Então, esta lógica do pensamento, ela é inimiga contra a lei de Deus. Sabe aquele inimigo que se faz de amigo? Aquele inimigo que está ali articulando ideia, está querendo estar perto, né? Essa é a lógica do pensamento contra a própria lei de Deus. E esta lógica de pensamento, queridos, ela é inimizade contra Deus. Senhor, eu trouxe esses animais para serem sacrificados a Ti, embora sejam fruto de minha desobediência. O que Deus diz? O quê? Não, meu amigo. Para mim isso é feitiçaria. Para mim isso é manipulação do sagrado. Para mim isso é o mesmo que, isso é um dos pecados mais terríveis que você poderia cometer. Percebe que o indivíduo se apresenta como se, né, sagrado fosse, se aquela atitude sagrada fosse. Mas a palavra do profeta Saul é: meu amigo, o quê? De modo nenhum. Deus te rejeitou. É a palavra do Senhor para Saul. Por isso que essa lógica, queridos, não está sujeita à lei de Deus, e ela é inimizade contra Deus, e ela é também morte. Percebe? É morte. Porque embora haja aparência de vida, ela na verdade está em ruptura contra Deus. Ela até esteticamente e na esfera da convivência, talvez até se apresente como algo bonitinho, pô, piedoso, legal, bonitinho, né? Olha para Ananias e Safira. Chegaram com oferta lá no templo, os irmãos olham de longe e falam: poxa, que irmãos abençoados. Venderam os bens dele e trouxeram aqui. Que bênção, irmãos, esses irmãos são uma bênção. E que o Espírito de Deus está pensando? Coisa alguma. Eles só querem a própria glória. Percebe a profundeza disso? Tem dimensões aqui, queridos, da nossa vida cristã, que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos, a fim de que nós não nos enganemos, e que enquanto ainda há tempo de arrependimento, voltemos atrás em confissão, para que experimentemos essa promessa que o apóstolo Paulo havia dito aqui, sobre a confiança de não sermos mais condenados. E é exatamente por isso que Paulo está dizendo: olha o mindset, olha como funciona a lógica dos seus pensamentos. Quando for para obedecer, quem está no Espírito, simplesmente obedece. Obedece.
Olha o que é essa lógica dos pensamentos do Espírito, queridos. Ela é vida e paz. Ela é amizade com Deus. E está sujeita à lei de Deus. Olha a diferença do oposto disso. O que é a lógica do pensamento de quem está no Espírito? Antes de tudo, é a amizade com Deus, queridos. Antes de tudo, é a paz com Deus. Não se pensa antes, o que eu vou ganhar com isso? Não se pensa antes, puxa, se eu fizer isso, as consequências vão ser ruins para mim. Não, o que se pensa? A amizade com Deus. A paz que temos em Deus. Aquele que nasceu do Espírito, a mentalidade dele está voltada para quê? Caramba, Deus é meu amigo. Um amigo tão bom, tão fiel, que a minha intenção será, antes de tudo, honrá-lo e agradá-lo. Amizade. Sabe, amigo? Aquele camarada que às vezes a gente toma prejuízo para estar perto dele, que a gente perde o nosso tempo precioso para ajudá-lo, que a gente não se importa com más consequências por estar ao lado. É disso que esse texto está falando. O padrão do pensamento não é eu vou obedecer ou deixar de obedecer, a depender de algumas circunstâncias que me favoreçam ou me prejudiquem. O padrão de pensamento é, cara, Deus é meu amigo. Esse negócio aqui realmente não é fácil. Obedecer a esse mandamento não é simples. Isso exige muito de mim. Mas eu vou tentar mais uma vez, Senhor, por causa da nossa amizade. E é essa amizade que conduz o indivíduo a sujeitar-se à lei de Deus, queridos. Entende isso? Entende isso? Então, aqui, o apóstolo Paulo nos conclama a que nós observemos. E aqui ele nem está nos ordenando. Tenha um pensamento, a lógica do pensamento segundo o pensamento de Cristo, ou pense frequentemente como padrão nas coisas do Espírito. Não é isso. Ele está dizendo o quê? Analise-se. Verifique dentro, observe na sua mente, repetem-se pensamentos que são da carne, e é isso que está alimentando os seus pensamentos, é atrás dessas coisas que você busca nutrir os seus pensamentos, e também, observe o padrão de raciocínio que você tem, a sua mentalidade, o seu mindset, a lógica pela qual você julga as coisas, é uma lógica que está baseada antes de tudo na amizade a Deus, na vida e na paz, e está sujeita à lei de Deus. Olhemos para nós, é o que Paulo está dizendo. No capítulo 2, versos 5 a 8 de Filipenses, Paulo nos brinda com um texto, onde ele usa este mesmo verbo aqui. Nós temos um verbo e um substantivo que Paulo usa aqui no grego, onde ele usa essa ideia da mentalidade, o padrão da mente, a lógica da mente, e ele usa esse mesmo termo aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Abra sua Bíblia aí comigo. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz sobre este padrão de pensamento, a lógica do pensamento. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu não gosto dessa tradução, embora eu a tenha citado aqui, porque a palavra, como eu disse para ti, o verbo é o mesmo que nós temos lá. A melhor tradução aqui é: tenha em vós a mesma lógica de pensamento, tenha em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. E ele vai citar o que é a mentalidade de Cristo. Ele vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o mindset que nós devemos adquirir, a lógica de pensamento. É lógico, segundo esse mundo, alguém deixar seu lugar de honra para sofrer no lugar de alguém que não merece? É lógico isso? Não é lógico segundo esse mundo. Porque a lógica desse mundo é outra. Os padrões de pensamento que se repetem levam-nos a chegar a conclusões que nós pensamos o seguinte: o que é melhor para mim sempre? Onde eu vou sofrer o menor desgaste? Quando eu posso me esforçar o menos possível?
Quando eu posso ter a melhor vantagem? O que vai atender às coisas que minhas paixões querem ser satisfeitas? Não é a lógica desse mundo? É em torno disso que esse mundo está pensando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E essa é a lógica pela qual esse mundo julga as coisas, queridos. Mas aqueles que estão em Cristo, Paulo nos conclama, que haja em vocês a mesma lógica de pensamento que houve em Cristo. Que lógica de pensamento? Não se apegue, nesse caso aqui, há muitas outras possíveis, né? Mas não se apegue naquilo que você pensa de si mesmo. Sabe? Se Jesus não achou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, para que a gente vai se apegar tanto ao que as pessoas pensam de nós? Ou ao que a gente pensa da gente mesmo? Você já percebeu que pessoas que geralmente entram em conflito por agressões pessoais, são pessoas que têm muita conta a si mesmo? Quando a gente sabe quem a gente é, pecadores, redimidos, mas pecadores, fica muito mais fácil a gente lidar com as afrontas que a gente sofre, mais fácil de lidar com as agressões verbais, morais, que a gente sofre. A gente não se leva em tanta conta, a gente olha para o padrão de pensamento de Jesus. Qual foi o padrão de pensamento de Jesus? Caramba, ele era Deus, cara. E ele não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele se esvaziou, se humilhou e suportou a afronta dos indignos contra ele. Como nós não aprenderíamos a suportar essas coisas se o nosso mindset, a lógica dos nossos pensamentos, passar a ser semelhante à lógica de Cristo? Certo, irmãos? Deu para entender uma perspectiva disso? Então, preste atenção. Observe o testemunho dos seus pensamentos. Que padrões estão se repetindo no seu pensamento? Que coisas estão vindo à sua mente recorrentemente? E você as julga naturais, você acha que isso é comum, que deve ser assim mesmo. São as coisas que são da carne, são as coisas que são o pecado e que são contra Deus. Observe isso. Observe se na lógica do seu pensamento, para você a lógica é a lógica desse mundo. Se a sua lógica for diferente da lógica de Jesus, é um sinal, é uma evidência, é um testemunho de que essa mentalidade ainda não é a mentalidade do Espírito Santo de Deus. Certo, queridos? Por outro lado, no verso 8, Paulo concluindo diz assim: portanto, os que estão na carne não podem, não estão aptos a agradar a Deus. Então entenda o seguinte: se na repetição dos pensamentos, os pensamentos estão recorrentemente apontando para os desejos da carne, se na lógica dos pensamentos, essa lógica está sempre indo de encontro à lei de Deus, mesmo que às vezes a pretexto da própria lei de Deus, como Saul fez, isso dá testemunho de que nós estamos ainda na carne, e o apóstolo Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E exatamente por isso, não estão contados entre a sentença do capítulo 8, verso 1, que diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque estes aqui não estão em Cristo, mas estão na carne. Contudo, o oposto disso aqui também é verdadeiro. Portanto, os que estão no Espírito estão aptos a agradar a Deus. Entende? Quem está no Espírito, quem está em Cristo, não é que, como eu disse, não haverá pensamentos que são da carne e virão contra nós. Virá. Mas o nosso padrão de pensamento é outro. E quando esses pensamentos nos assaltarem, nós não vamos dizer para eles: assente-se aqui, tome uma mesa e façamos um chá da tarde, eu e você, nos deleitando nas coisas que você pode me trazer. Muito pelo contrário, nós buscaremos a força das nossas potências, arrastar esses pensamentos para fora da nossa casa. Entende isso? Não é que nós neguemos que haja tais pensamentos, é que nós lutaremos contra eles, e Paulo vai expandir isso mais à frente. Nós veremos que é muito mais radical do que o que eu disse aqui, inclusive agora. Né? Imagine que alguém entrou de
como um invasor na sua casa. Um camarada que chega jogando lixo no chão da sua casa, cuspindo nos seus filhos, desfazendo-se de você. O que você vai fazer com esse cara? Você vai arrastar esse cara para fora da sua casa, meu irmão. Aqueles que estão em Cristo, o padrão dos pensamentos deles são as coisas do Espírito. E quando nós percebemos que há pensamentos que não vêm do Espírito para nós, o que nós faremos? Assassinaremos estes invasores. É o que Paulo vai dizer um pouco mais à frente. Não quer dizer que aqueles que estão em Cristo também não são tentados a arrazoar segundo o mundo. Nós somos tentados também. Senhor, o Senhor sabe por que eu estou fazendo isso. Enquanto, na verdade, a gente sabe que isso está só na nossa lógica. Mas aí nós somos constrangidos pelo Espírito de Deus. E nós batemos no peito como Paulo e dizemos o quê? Senhor, eu não tenho razão nenhuma. A minha lógica é torta. Esse padrão é o padrão do mundo. Miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa é a jornada daquele que está no Espírito. Ele não se rende a essa lógica desse tempo, desse mundo. Entende isso, queridos? Então o cristão, pelo amor de Deus, não pode passar a vida toda se dando razões e lógicas segundo esse mundo. Você precisa quebrar isso, porque isso não vem de Deus para você. Você precisa quebrar essas lógicas que estão fazendo você se manter no pecado há tanto tempo. Porque aqueles que estão no Espírito, a mentalidade deles é a mentalidade da amizade. E um amigo não quer enganar o seu outro amigo. Certo, queridos? Um amigo não quer enganar. Um amigo quer que o outro amigo possa lhe ter confiança, respeito e honra. Por isso, queridos, é disso que Paulo está falando. É para isso que ele nos chama. Para que nós atentemos, consideremos os nossos pensamentos. Nós ainda temos que lutar contra a carne, mas nós não faremos da nossa mente um lugar de descanso para pensamentos que estão opondo-se a Deus e que são conforme o curso desse mundo. A jornada do cristão é combate. A nossa vida cristã é luta. E a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra os principados e potestades, é contra este mundo e é contra a nossa carne. Nós estamos no Espírito. A carne ainda está em nós, mas nós não estamos mais nela. Por isso nós lutamos contra ela. Certo, queridos? Amém? À luz disso, eu quero dizer para você que se você observou evidências que você está na carne, ainda é tempo. E como nós saímos da carne por uma reprogramação mental, como disse a escritora que acabei de citar, por um esforço de reafirmar os nossos pensamentos, não. O único modo de sair da carne é pelo Evangelho, queridos. Só pela boa nova de Cristo, só compreendendo o que Cristo fez por você, só sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus para receber uma nova vida, só descobrindo o que Cristo fez na cruz do Calvário, o modo pelo qual os nossos pensamentos são cheios de pensamentos do Espírito, é pela palavra de Deus, o modo pelo qual é reprogramada a nossa mente, é pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, alertas finais aqui. Se você entende que você ainda está na carne, pelo amor de Deus amado, não pense que este seja um lugar no qual você pode estar seguro. Esse lugar é morte e é inimizade contra Deus. A partir de agora, suplique a Deus arrependimento, suplique a Deus conversão, suplique a Deus que Ele lhe revele seu Filho, para que você o veja e se arrependa. Se você está no Espírito, deixa eu te dizer uma coisa, não desanime quando pensamentos vêm nos afrontar e tentar achar um espaço para povoarem a nossa mente. Se você reconhece esses pensamentos como pensamentos da carne, isso já é um sinal de que você está em Cristo. Isso já é um sinal de que isso não é o que você ama e nem o que você quer. Se você está em Cristo
e você tem arrazoado ou dado lógica para manter-se no pecado, pelo amor de Deus, meu amado, desfaça-se disso hoje. Essa mentalidade da carne, ela é inimizade contra Deus. Se você acha que não tem forças de se desfazer disso, pelo menos comece a ser sincero. Deixe de dar desculpas e se volte para Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Entende isso? Enquanto nós continuamos dando à nossa razão uma série de argumentos para nós continuarmos em situação de pecado, não haverá mudança. Portanto, desfaça-se dessa mentalidade da carne, que arrazoa, que justifica, que tenta dar para você um pretexto, e apresente-se diante de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou teu, nasci do Espírito, e não quero viver em inimizade contra ti. Amém, queridos? Amém? Coloque-se em pé. Bom, essa é uma palavra que vai além da nossa superfície, que mexe conosco lá dentro profundamente, que nos chama para nós nos perguntarmos: estamos em amizade ou em inimizade contra Deus? E aí é à luz dos nossos pensamentos que nós devemos avaliar isso. E eu quero que você se coloque diante de Deus agora. Qual é a sua oração à luz disso agora? O que você pode apresentar a Deus em oração? Que resposta você pode dar a Deus em oração? Curve a sua cabeça e fale com o Senhor. Senhor, o Senhor nos chama para que nós olhemos para nós mesmos, para dentro de nós, e observemos o testemunho dos nossos pensamentos. O Senhor tem promessas grandiosas, certezas magníficas, mas o Senhor também não tem para nós seguranças vazias. Aqueles que não estão em Cristo ainda, que estão na carne, o Senhor lhes chama hoje pela Tua palavra, para que eles não se assegurem de modo vazio, porque a vida que o Senhor vem produzir em nós é uma vida que começa mudando os nossos pensamentos. E eu peço hoje que o Senhor nos alcance aqui com salvação, que o Senhor nos alcance aqui hoje com arrependimento e confissão. Eu olho pelos Teus servos também, eu suplico pelos Teus servos que se apresentam diante de Ti e que veem, que têm o testemunho de que de fato seus pensamentos são pensamentos do Espírito, de que têm buscado se apresentar segundo a lógica do Espírito e não da carne diante do Senhor. Que o Senhor continue a nos ajudar, porque nós continuamos pecadores, e se não for a Tua graça sobre nós, nós faremos como Adão, dando desculpas em nossa esposa. Se não for a Tua graça sobre nós, nós continuaremos como Eva, dizendo que a culpa é a circunstância que está sobre nós, Senhor. Mas que nós nos apresentemos diante de Ti em confissão inteira, sem desculpa alguma, apenas dizendo a Ti: põe sobre nós a lógica do Teu Espírito, ajuda a pensar-nos como Cristo, a dia revela a nós a mente de Cristo, e imprime em nós a mente de Cristo, para que a nossa lógica seja a lógica de Cristo, a fim de que nós mantenhamos a nossa amizade contigo, Senhor, pensando antes de tudo, não em nós e nas consequências sobre nós, mas pensando antes de tudo em nossa amizade contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos aos céus. Eu quero chamar aqui o nosso querido presbítero Itamar, que vai orar por nós, vai ministrar as bênçãos apostólicas a nós. Eu quero que você curve a sua cabeça, levante suas mãos aos céus, receba essa ministração e seja abençoado, amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite, por mais esse culto, Pai, por essa palavra, Senhor, poderosa, que transforma nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua igreja, que nossa família, Pai, seja abençoada ricamente com esta palavra, que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor, contra o pecado que nos assedia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és verdadeiramente o nosso melhor amigo, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Levanta as suas mãos.
que a graça de nosso Deus, que o amor de nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e todos digam amém.